pessoas de luz! Oi, tudo bem? Como é que estão? Desde o último programa, como é que foi? Gostaram do programa com as gurias? Elas são ótimas, né? São muito maravilhosas. E assim como elas, temos outras amigas, né? Que em outras oportunidades nós vamos poder estar apresentando também para vocês, trazendo para mostrar o trabalho, porque tem muita gente boa por aí, né? Muita gente fazendo coisas diferentes, coisas legais, então bora prestigiar, né? Eu hoje, como a gente combinou, é o último programa dessa série O Novo Normal, né? Nós escolhemos esse nome, a gente já conversou sobre isso e combinamos com vocês que seriam só 3 programas. Daria pra gente fazer mais uns 20, eu acho, verdade. né? Pelo número de coisas que a gente veio pensando a partir de então. Conforme nós vamos fazendo os programas, nós vamos pensando em outras coisas. As pessoas que assistem também trazem contribuições e coisas novas para nós irmos pensando, né? Então, na verdade, a gente poderia fazer mais um monte de programas sobre isso. Vamos ficar nesses 3 para cumprir a combinação, né? Talvez em outro momento a gente possa voltar nesse assunto. E ainda escolhemos o assunto para esse terceiro programa, justamente o tempo, que ele é super produtivo, né? Tem muitas coisas pra gente parar pra pensar sobre isso, então daria mais 3 programas no mínimo. No mínimo mais 3. E que tem a ver com esse momento, né, pandêmico que a gente vem vivendo, com essa situação que a gente pensa que vai acabar e não acaba e se prorroga por mais um tempo, e mais um tempo a gente fica trancado, enfim. Então, o que fazer com esse tempo, né? As coisas vão se acumulando e a gente vai desenvolvendo novas formas de viver, né, dentro dessas condições que nós temos hoje de vida, inclusive em relação ao tempo que a gente perde, que a gente ganha, né? Porque a gente tinha essa mania do eu não tenho tempo para nada, eu não quero ligar para as pessoas e não tenho tempo, nunca tinha tempo para nada. Agora eu tenho um monte de tempo e ao mesmo tempo eu fico dizendo, não, mas eu tenho que perder tempo limpando as sacolas quando eu chego no mercado, eu tenho que passar álcool gel toda hora, tenho que usar máscara, e a roupa vai para lavar e não sei o que, né? Então a gente fica o tempo todo nos debatendo em relação às questões que giram em torno do tempo que nós temos ou que nós não temos, que nós perdemos ou que nós ganhamos. Perfeito. E o quanto nos leva a pensar, quanto tempo o tempo tem? Então, assim, nós escolhemos alguns pontos para trazer para reflexão de hoje, né? A gente acredita que muitos desses pontos, ou alguns que a gente deixou de fora, a gente pode dar conta deles um pouquinho na live da semana que vem, porque são muitas possibilidades da gente pensar essas questões que a gente vem pensando juntos. E a gente vai começar então nossa reflexão de hoje trazendo a questão do tempo na perspectiva filosófica a partir do mito de Cronos e Kairos. O tempo é uma temática abordada por todos os filósofos, pela questão da nossa finitude, pela questão de como a gente vive a questão do tempo e encara a questão do que é perecível, o que não é, enfim, essas questões. Vou tentar ser breve, né, objetivar um pouquinho o que a gente trouxe para pensar aqui, porque a gente queria falar muitas coisas. Então, vou falar um pouquinho do Cronos e Kairos, para começar dizendo que é um mito, né? O mito não é uma história, não é verdade nem mentira, é uma história que traz vários ensinamentos por meio da linguagem simbólica. Então, ajuda a gente a pensar a realidade, a nossa existência a partir dessa linguagem simbólica. Então, falando um pouquinho de Cronos e Kairos. Cronos, então, ele era filho de Urano e Gaia, Urano céu e Gaia terra, o planeta. E ele castrou o próprio pai, para que não tivesse mais descendentes e tal, expulsou ele e decidiu então que ele ia ser o senhor do planeta, e ele a partir daí se instituiu como senhor do tempo e começou então a ditar regras dizendo com que os mortais deveriam ou não fazer. Cronos, então, ele decide também, ele devora todos os filhos, porque tinha uma profecia que dizia que um dos filhos ia tirar ele do poder. Então, a partir dessa profecia, ele nasce os filhos e ele devora os filhos.
Então, a partir daí, a gente pode pensar também da questão do tempo, o quanto ele nos permite produzir, fazer coisas, mas o quanto também ele é amedrontador e o quanto ele nos devora. Então, quando nasce Zeus, Reia, que era mulher do Cronos no momento, enrola uma pedra em panos e Cronos então engole essa pedra achando que era Zeus. Tá. Depois de um tempo, então ele descobre, né, Zeus então é escondido numa ilha. Depois de tempo, então Zeus volta e diz, né, que ele não morreu e tal, e ele faz Cronos vomitar todos os seus irmãos e expulsa Zeus do Olimpo. E ele se constitui então como o senhor ali, Zeus se constitui como o senhor do Olimpo. Zeus teve um filho com Reia. Reia era a deusa da prosperidade, das virtudes, e que se chamou Kairos. Kairos é um jovem, né, enquanto Cronos tem uma figura muito mais de tempo instituído como sabedoria, mais velho, e essa questão como é que se diz? Rigor e autoridade. Kairos era um jovem calvo. Vamos registrar para vocês aqui a imagem dele, que tinha um cacho na frente da testa. Então, só é possível enfrentar Kairos de frente. Ele tinha também asas nos ombros e nos calcanhares, então ele era muito ágil, muito veloz. Então, Kairos, ele representa as oportunidades. Então, esses são um mito, muito resumidamente, que explicam as duas dimensões do tempo, Cronos e Kairos. Cronos, então, vem da palavra cronômetro, que é, então, um instrumento para medir o tempo, e ele representa na vida da gente, então, esse tempo linear, cronológico, que está o tempo todo, que se esvai, que a gente não tem controle e que ao mesmo tempo que a gente permite que ele regra a nossa vida, ele também nos devora, porque ele é o tempo da agenda, dos compromissos, né? O tempo linear que regra a nossa existência. E o Kairos seria aquele tempo que tem uma outra dimensão, ele não se submete ao tempo de Cronos. Ele é o tempo das coisas vividas que a gente diz, nossa, passaram-se tanto tempo, mas eu vou ver no relógio, parece que é um tempo diferente. Ou pela eternidade daquele momento breve, a sutileza daquele momento que a gente viveu, ou pela questão, nossa, o tempo se arrastou e eu tô aqui só há 2, 3 minutos. Essas coisas que a gente fala no cotidiano da vivência do tempo de uma maneira diferente. Então, Kairos, ele é um tempo muito mais leve, o tempo das oportunidades, o tempo da vivência, que eu dou significado à existência, em contraponto ao Cronos, que é esse tempo muito mais rigoroso, né? E que faz com que a gente se dê conta de que somos finitos e que a cada novo dia a gente tem menos tempo. Então, essa questão do quanto ele é amedrontador. Eu sempre falo errado essa palavra. É, isso aí. Então, trazer um pouquinho esse mito desses dois tempos que tem a ver com a reflexão que a gente vai tentar estabelecer um pouquinho aqui dentro do tempo que a gente tem. E que tem a ver com um teórico que a maioria das pessoas provavelmente já ouviu falar, que é o Domenico De Masi, né? Ele nos anos 80, né, início dos anos 80, ele trouxe uma teoria que ele chamou de ócio criativo, né? E nessa teoria ele trazia então a possibilidade de que a gente pudesse viver o tempo de uma forma mais criativa, mais Kairos do que Cronos, né? Então que a gente pudesse estabelecer com o tempo uma relação produtiva, não só aquela relação de trabalho, de bater ponto, de ter horário para entrar, horário para sair, né? Aquela rigorosidade do tempo, mas de a gente aprender a lidar com o tempo que nós temos sim disponível, o tempo do lazer. Né? E era isso que ele falava do ócio criativo, da gente poder aprender a lidar com o tempo de ócio, o tempo de não fazer nada, né? Do dolce far niente, que seria, né, em italiano, do doce não fazer nada. Também aproveitar esses momentos como momentos de criatividade, de produtividade, né? Ele foi bem mal entendido na época, muitas pessoas diziam que ele estava pregando a preguiça, que ele estava pregando não fazer nada, né? E eu acho que o mundo ocidental tem uma relação muito difícil com isso,
porque a gente se cobra muito as questões de trabalho. De produtividade. Né? De produtividade. Não posso ficar sem fazer nada. Se eu vou deitar no sofá, eu tenho que levar um livro para ler. Eu não posso só deitar e olhar pro teto, né? Porque, nossa, como é que eu vou ficar sem fazer nada? E a gente estava num momento do tempo de que nem isso, né? Eu não vou estar produzindo, eu vou estar lendo um livro para o prazer e não necessariamente para o trabalho, nem isso, né? Nem isso a gente estava se permitindo mais, né? E aí vem um bichinho muito menor do que todo mundo, né? Um vírusinho, e ele começa a nos proibir de... Né? Então é interessante como a humanidade se obriga, se ajoelha, né? E diz, tá bom, vamos lá, nós vamos ter que parar para ti e vamos ter que nos olhar, né? E aí o próprio Domênico, ele aparece agora de novo, né? Na mídia, se vocês procurarem, tem no YouTube entrevistas dele e tal, porque ele retorna, porque ele faz uma relação entre a pandemia que a gente vive hoje, né? Tá aí. Sim. Ainda, e a teoria que ele trazia. Então, o que ele diz? Que esta é a oportunidade da gente colocar em prática aquilo que ele propunha. Né? Já há um tempo atrás. Já há um tempo atrás. O que ele diz? Por exemplo, numa das entrevistas ele diz, há muito tempo atrás, tinha, sei lá, 500 mil pessoas fazendo... teletrabalho, né, trabalhando em casa. Hoje em dia tem milhões de pessoas, né, hoje neste momento milhões de pessoas, nós mesmas estamos fazendo teletrabalho, né, então hoje a gente consegue olhar para o teletrabalho e se dar conta que ele é possível, né, então é possível tu gerenciar o tempo que tu está em casa, trabalhando, disciplinadamente. Eu mesma, né, a Tati sabe, eu sempre, eu tenho uma dificuldade com as questões disciplinares, né, tu tem que ser naquele horário, se eu tô em casa já não quero fazer, já fico, e tô conseguindo entrar no meu ritmo de trabalho, vou lá, faço as minhas coisas e o resto do tempo que sobra, eu vou fazer coisas pessoais, né? Então, essa possibilidade que essa pandemia está trazendo para a gente ver, perceber que repensar, é possível, refletir, né, o tempo. Isso é muito interessante. E eu vi uma entrevista com um empresário brasileiro, Ricardo, eu não quero dizer errado o nome do homem, eu acho que é Emler. E ele falava disso, assim, que a empresa dele é uma empresa, talvez muitos conheçam, é uma empresa que já trabalha com teletrabalho há muito tempo. E aí as pessoas perguntam para ele, como é que tu faz, né? O funcionário não te engana, tipo, diz que tá trabalhando e não tá. Daí ele faz a relação do trabalho com a produtividade. Quer dizer, pro patrão, tanto faz se tu tá trabalhando 6 horas, 8 horas, das 8 ao meio-dia, ou se tu trabalhou da meia-noite às 6, não é? Ou quanto tempo tu levou para produzir. Eu quero dizer, não faz diferença pro patrão o quanto tempo, ou em que horário. Faz diferença para ele se tu produziu, né? Então, isso é muito interessante, porque é uma outra visão empresarial. É claro que a gente sabe que nem todas as relações de trabalho vão poder se dar assim. E até 3 meses atrás, nós dizíamos, na educação não tem como. Então, tá todo mundo se reinventando, né? E repensando o tempo, a proximidade, a produtividade, ou quanto lá no início a gente assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer em casa com as crianças e tal? Organizar o cotidiano. O quanto agora a gente conversa com as pessoas, elas já estão bem mais tranquilas de que elas conseguiram reorganizar o cotidiano trabalhando em casa, com as crianças, se dividindo. Então hoje parece que a angústia em relação ao tempo de todo mundo tá muito mais diminuída e ordenada, assim. Mas ao mesmo tempo, como a gente, né, é bem interessante quanto o riso, o humor faz parte do simbólico da gente conseguir dar significado para as coisas que a gente vive, que daí também vi uns memes na internet falando assim, bom, se tu não produziu nada na pandemia, tá de boas, entende? Também não tem aquela obrigatoriedade. Por exemplo, a gente produziu horrores, né? Cada um nos tempos diferentes. Eu produzo muito mais à noite, nas madrugadas.
ela produz muito mais de manhã, acordando super cedo. Então, cada um no seu tempo, no seu ritmo, com seus interesses e com as suas demandas de trabalhos, familiares e tal. Mas também que não vire uma cobrança de que agora a gente tem que transformar esse tempo em produtividade para si. Não, né? E que é isso, então, que a gente aprenda a lidar com os momentos de ócio, né? Os momentos de lazer, porque uma coisa é o tempo produtivo de trabalho, sim, ele vai continuar existindo, né? No nosso ritmo, tarará, todo mundo se organizando para fazer de alguma forma esse trabalho, mas ele tem que continuar existindo, a gente tem que continuar produzindo, né? A gente tem que se adaptar aos novos tempos. Agora, o ócio, a gente pode aprender a produzir também no ócio. E não é uma produção, como é que eu vou dizer, de trabalho, é uma produção criativa. Então, assim, tem umas dicas, né, que a gente pode pensar. Por exemplo, primeira coisa, te dar conta que o teu cérebro não é uma máquina, né? Então, eu vou me deitar ali no sofá, vou ficar olhando para o teto e tem que me aparecer uma ideia mirabolante, porque eu vou resolver aquele problema que está acontecendo agora. Não, teu cérebro não vai funcionar dessa forma, né? Então não adianta tu querer emparedar o coitado, né? As ideias, elas costumam aparecer quando tu menos espera. E isso tem a ver com a segunda dica, que é bem simples e que muita gente já faz, que é manter uma cadernetinha, um caderninho dentro da bolsa, né? Porque às vezes nós, né, seguido a gente, vamos supor, lá no verão, né, quando tinha férias no verão, né? Aí a gente vai pra praia. Quando as pessoas tiravam férias isso, né? Tu tá lá sentado, olhando pro mar, tu não tá pensando em nada, daqui a pouco tu vem na tua cabeça, a gente podia fazer tal coisa, né? Esses momentos, se tu não registrar, tu vai esquecer. Não é? Porque depois tu vai continuar de férias, né? Tu só vai voltar a pensar em trabalhar dali a um tempinho. Então, o ideal seria isso, a gente manter um lugar, o celular, né? Um bloco de notas do celular, para lembrar de registrar as ideias que tu possa ir tendo, para tu depois poder lançar mão delas quando estiver, de fato, produzindo no trabalho, né? E, por fim, assim, sempre ter momentos de pequenos ócios, né? Pequenos lazeres ao longo do teu dia de trabalho. Então, se tu vai ter que cumprir uma carga horária lá, sei lá, tu tem um monte de coisas para fazer, né? Por exemplo, tá lá produzindo material para os alunos, tem artigo para escrever, tem não sei o que, tem, inventa um monte de coisa, tem aquele monte de coisas para fazer, tudo bem, mas não pode ficar 3 horas sentada na frente do computador, olhando para a tela, sem parar, né? Terminou uma hora e meia de trabalho, levanta, faz um café, faz um chá, dá uma voltinha, brinca com a criança, depois volta. Pode ser 10 minutos, pode ser 15, né? Não precisa também ser 1h30 de intervalo, né? Então, faz um intervalinho para o teu cérebro poder dar uma descansada, dar uma repousada, porque ele precisa disso. Oxigenar, né? Enfim. Se fala sempre da questão da siesta, né? Do dormir depois do almoço, que na nossa cultura isso é, nossa, né? Impensável. A gente fica pensando, como é que pode? Vai dormir depois do almoço, 1h da tarde tem que estar na escola, não sei o quê. Bom, tem muitas culturas europeias, né? Na Argentina, por exemplo, que tem... No próprio Nordeste, né? Isso, as pessoas fazem isso, né? E ninguém produz menos do que nós por causa disso, né? Então, que a gente também se dê o direito de fazer pequenas concessões ao nosso descanso, ao nosso lazer. Isso é qualidade de vida, né? Então, com essa reflexão sobre o tempo, na verdade, a gente escolheu a questão do tempo porque a gente acredita que ela perpassa a reflexão que a gente trouxe nos 3 programas, né? Que foi a questão do consumo solidário, das redes colaborativas, porque tudo isso a gente acredita que perpassa a nossa forma de lidar com os outros, as relações e também com o planeta, né? A gente poderia pegar a perspectiva do tempo, pensando quanto tempo cada uma das coisas que a gente cria como humanidade se está durando no planeta, impactando no planeta, prejudicando no planeta, como também quantas coisas positivas que a gente tem construído, por exemplo, a embalagem dos produtos
da Ana, da Aromáticos, né, que se decompõem, roupas que a gente tem visto, que elas têm um determinado tempo de durabilidade e depois elas vão se decompor. Então, o quanto está permeado a questão do tempo com a questão das relações e do cuidado com o planeta. Então, são temáticas que a gente considera muito importantes que a gente possa estar usando este tempo e este momento que estamos vivendo para pensar sobre nós mesmos e sobre o planeta e as relações que a gente vem estabelecido até então. Para encerrar o programa de hoje, então, a gente trouxe muito mais reflexões do que certezas, do que teorias, do que sugestões. Trazendo para pensar, então, sobre a questão do tempo, né? Então, a gente tentou aqui, no final, a gente até produziu uma pequena poesia, uma pequena reflexão que a gente vai compartilhar, a gente vai ler, para eu não ficar falando muito tempo. Mas, então, de poder pensar nesse tempo que a gente tem vivido, né? O tempo de criar uma nova sociedade, num novo modo de se, uma nova maneira de se relacionar com os outros, consigo mesmo. Na verdade, isso tem a ver com todas as outras temáticas que a gente teve, que a gente trouxe até então, com o planeta, com os outros e consigo, né? Que a gente possa pensar sobre o que é prioridade na vida da gente, o que é realmente importante na vida da gente, né? A gente fala assim, quantas pessoas que relatam a experiência de ter passado por uma doença, por um susto, por um acidente, que coloca toda a sua vida em xeque e tu pensa, bom, daqui pra frente o que eu quero? Então que a gente possa pensar e se colocar no lugar de vivemos um momento de incertezas e que tudo tá em xeque. E o que eu quero? Né? O que Eu acho que tem a ver também, né? Agora eu tava pensando naquela música Epitáfio, né? De que isso, que a gente não chegue ao final da vida e aí vá pensar, né? Ah, eu devia ter amado mais, né? Eu devia ter feito outras coisas. O trabalho não é a nossa vida, né? O trabalho, ele faz parte da nossa vida. Ele é um meio, sim, de sobrevivência, a gente precisa dele, não é menosprezar, mas é colocá-lo no lugar que ele realmente deve ocupar na nossa vida, né? Um lugar de produção, de interação, né? Enfim, que ele ocupe o lugar que ele tem que ocupar na nossa vida e que as coisas importantes de verdade passem a ocupar, então, o resto todo na nossa vida, né? E o momento também de que a gente possa tentar dosar. A gente não tem como fugir do Cronos, né? O Cronos tá ali o tempo todo pulsando, determinando, orientando essa linearidade da nossa vida, mas que a gente possa também possibilitar e estar atento, porque o Kairos, por isso que ele tem esse cacho na testa, né? Passou, então que a gente esteja presente no presente, para que a gente possa olhar para Kairos e aproveitar os momentos que ele passar pela nossa vida. Tempo, então, de reconciliação com o planeta, reconciliação com a Terra, ressignificar esse habitar, esse coabitar o planeta. Precisamos dar folga nos nós das relações, da relação com o planeta, dos nós que nos apertam, que nos angustiam, para que a gente possa ser mais nós, juntos com as outras pessoas, né? Então, ressignificar coisas no nosso cotidiano e que parece que são automáticas, né? O Cronos vai fazendo isso, ele vai automatizando com a sua linearidade no nosso tempo. Então, tempo que precisamos aprender a usar. Olha só, a gente precisou aprender a usar as máscaras para nos proteger e para proteger o outro. Que tempo é esse? Quantas aprendizagens ele está nos trazendo para que nós pudéssemos continuar a ser quem somos e proteger quem amamos ou as pessoas que coabitam o planeta. A gente tem que estar usando máscaras, né? Então, o que nos fez chegar a esse tempo desta forma? Para onde queremos ir? Então, são algumas reflexões que nós acreditamos que seja extremamente necessário que nós possamos parar para pensar neste tempo, agora, para que a gente possa mudar, qualificar um tempo futuro. Então, a gente vai encerrar o programa de hoje com essa poesia que a gente criou, que nós vamos ler para ser mais objetivas, que se chama Um Novo Tempo. Tempo de recolher, tempo de silenciar, tempo de refletir, de ressignificar, reavaliar, repensar,
reconectar. Num tempo em que nada sabemos, tudo podemos. Sobreviver, florescer, viver, vencer, ser. O que deixaremos de herança? Desejamos que, além de esperança, possamos aprender a ensinar o que é possível, ensinar que é possível esperançar, mesmo que fisicamente distante, mas intimamente conectados com a vida que pulsa em cada um dos seres desse planeta. Que possamos juntos e juntas vibrar luz e amor, apesar das injustiças e aparentemente descaso com a vida. Pois haverá sempre olhinhos brilhantes a nos olhar e ansiando a nossa reação, esperando a nossa reação frente às coisas que acontecem no cotidiano. Levantar, esperançar e vibrar amor. Então essas são algumas reflexões que a gente elencou e elegeu para trazer para vocês neste momento. Então, beijos. Se cuidem, usem máscaras. Tchau, até o próximo programa. Semana que vem tem live, hein? Não esquece, curte. Te inscreve no canal. E compartilha. Beijo.